Sempre me emociono ao ler do capítulo 42 ao 46 de Gênesis. Nesses capítulos, vemos o encontro de José com seus irmãos e com seu pai. É o acerto de contas, as pazes com o passado, a reconciliação da família. Logo após os 7 anos de fartura, começaram 7 anos de escassez, e toda a região sofreu com a fome, inclusive Jacó e toda a sua casa. Por isso, viram-se obrigados a irem ao único lugar que tinha mantimento, o Egito. Jacó enviou todos os seus 10 filhos nessa longa viagem, exceto Benjamim, seu caçula e a única ligação que ainda tinha com sua esposa preferida. Ficou pensando, por que mandar todos? Por que não apenas alguns deles, juntamente com servos, visto que tinha muitos? Mas isso era obra de Deus. Todos os 10 precisavam passar pelo que vinha pela frente, para que seus corações fossem tratados e chegassem ao arrependimento. No versículo 6, lemos que os irmãos de José chegaram, o viram e se prostraram com o rosto em terra perante ele. Isso te lembrou alguma coisa? Sim, o sonho que José teve na adolescência. Os irmãos não sabiam que aquele homem era José, mas ele reconheceu seus irmãos e com certeza soube, naquele momento, que Deus estava começando a cumprir as promessas que lhe havia feito por meio dos sonhos. Acredito que a vontade de José fosse revelar sua identidade imediatamente, mas ele se conteve, pois precisava saber se seus irmãos haviam mudado, se estavam arrependidos. O vice-governador do Egito não guardava rancor deles, e sabemos disso quando deu o nome de Manassés ao seu primogênito, que significa esquecer, deixar para trás. Ainda assim, ele precisava entender o que se passava nos corações deles e o que poderia esperar dessa aproximação. José viu seus 10 irmãos, mas Benjamim não estava com eles. Será que havia acontecido alguma coisa com ele? Será que eles também haviam feito algo contra o rapaz? Acredito que essas perguntas passaram pela mente de José. Então, guiado por Deus, ele teve sabedoria para elaborar um plano, a fim de descobrir tudo o que precisava saber. Acusou seus irmãos de serem espiões, obrigando-os a contar tudo o que precisava saber. O plano começou a dar certo, mas agora ele precisava ver Benjamim e confirmar se seus irmãos haviam realmente mudado. Então ordenou que fossem presos por 3 dias. Isso lhes daria tempo para refletirem sobre o que estava acontecendo e também para José pensar nos próximos passos. A estratégia deu certo, como podemos ver em Gênesis capítulo 42, de 17 a 23. José propôs que um deles ficassem como penhor, enquanto os outros voltariam à sua terra e trariam Benjamim. Assim provariam que não eram espiões. José falava com seus irmãos por meio de um intérprete, e por isso eles não sabiam que ele entendia tudo o que diziam. Neste momento, eles lamentaram o que havia feito com José, pois acreditaram que o sofrimento que estavam enfrentando era um castigo. Rúben, então, fez uma revelação que José não conhecia. Ele havia tentado protegê-lo. Acredito que por esse motivo José decidiu deixar Simeão preso, e não Rúben, que seria o mais provável por ele ser o primogênito. Outra coisa que me chamou a atenção nessa cena é que José chorou pela primeira vez. Ele continuava sendo uma pessoa de coração sensível, mesmo após ter passado por tantas injúrias e sofrimentos. Mesmo com tanto poder em suas mãos, que poderia ser facilmente usado para vingança, ele escolheu outro caminho, e Deus o preservou um homem íntegro. Se você quiser saber mais detalhes dessa história maravilhosa, aconselho que leia esses capítulos com atenção. Mas, de forma bem resumida, o plano de José deu certo. Ele reencontrou seu irmão Benjamim e se revelou aos seus irmãos. Para mim, essa é uma das partes mais emocionantes da Bíblia. Agora que conhecemos toda a história, o que podemos tirar de lição para nós? O que podemos aprender com José? Acredito que a beleza do perdão seja um dos temas principais desse enredo. Perdoar é uma das decisões mais bonitas e mais difíceis da vida de um ser humano. José escolheu perdoar e por isso não se tornou uma pessoa amarga ou rancorosa
e Deus o abençoou por isso. Encontrei na internet uma frase de um pensador evangelista chamado Leonardo Pimentel que resume bem isso. Ele diz: o perdão não liberta a pessoa apenas da escravidão e da opressão, da amargura e do rancor, mas abre caminhos para que o amor de Deus se revele a ele e cure o seu interior, manifestando uma paz e uma alegria que jamais poderão ser tiradas dela. Conseguimos ver exatamente isso na vida de José, não é mesmo? Temos muitas dificuldades em perdoar, mas esquecemos que o maior perdão fomos nós que recebemos. Merecíamos a morte, a condenação eterna e viver para sempre longe de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Ele nos perdoou por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Então, quem somos nós para não perdoar os outros? Nenhuma ofensa é tão grande quanto o que cometemos contra Deus. Se fomos perdoados, temos o dever e a responsabilidade de perdoar também. Se você está passando por alguma situação em que precise liberar perdão, pense nisso. Ore a Deus e peça ajuda para tomar essa decisão, que sabemos que não é fácil. Por fim, o mais importante de toda essa história não é apenas o perdão. O mais importante é ver um Deus tão poderoso que age de forma graciosa na vida de seus servos e na história da humanidade. José foi um dos instrumentos usados por Deus para seus planos se cumprirem. Assim como vemos o Senhor em cada detalhe nessa história, devemos ter certeza de que Ele também está em cada detalhe da nossa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Podemos ter certeza dessa verdade. Pode ser que nem sempre cooperem para um final feliz aqui na terra, como foi o de José, mas certamente cooperam para que tenhamos um final feliz e eterno no céu. Esse deve ser o nosso conforto e a nossa esperança. Amém. Eu espero que nesses dias que meditamos sobre a vida de José, que Deus tenha falado aos corações de cada um de vocês e que possamos sempre, com a ajuda de Deus, escolher o perdão, escolher perdoar. Que Deus abençoe a cada uma e até a próxima.